Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 3. Judá e a criação da história bíblica. Capítulo 9. A transformação de Judá, cerca de 930 a 705 antes da Era Comum. A chave para compreender a força e a emoção da grande saga histórica da Bíblia está em reconhecer o tempo e o lugar únicos em que ela foi originalmente composta. Nossa narrativa agora se aproxima desse grande momento da história religiosa e literária, pois foi apenas depois da queda de Israel que Judá se desenvolveu plenamente como um Estado, com o complemento necessário de sacerdotes profissionais e escribas treinados para essa tarefa. Quando Judá deparou-se de repente com o mundo não israelita por conta própria, precisou de um texto que o definisse e o motivasse. Esse texto foi o núcleo histórico da Bíblia, composto em Jerusalém ao longo do século VII antes da Era Comum. E, como Judá foi o berço da escritura central do antigo Israel, não é de surpreender que o texto bíblico repetidamente reforce o status especial de Judá desde os primórdios da história de Israel. Foi na antiga capital judaíta de Hebrom, na caverna de Macela, que os reverenciados patriarcas e matriarcas foram enterrados, como lemos no livro do Gênesis. Dentre todos os filhos de Jacó, Judá foi o destinado a governar sobre as demais tribos de Israel, como está em Gênesis, capítulo 49, versículo 8. A fidelidade dos judaítas às ordens de Deus não tinha igual entre os demais guerreiros israelitas. Na época da invasão de Canaã, somente deles foi dito que erradicaram completamente a presença dos cananeus idólatras de sua herança tribal. Foi do povoado rural judaíta de Belém que Davi, o maior rei e líder militar de Israel, subiu ao palco da história bíblica. Suas referidas façanhas heroicas e sua relação íntima com Deus tornaram-se importantes temas da Escritura. De fato, a conquista de Jerusalém por Davi representou o ato final do drama da conquista de Canaã. Jerusalém, então transformada em cidade real, tornou-se a sede do templo, uma capital política para a dinastia davídica e um foco sagrado para o povo de Israel por toda a eternidade. Contudo, a despeito da proeminência de Judá na Bíblia, não há indicação arqueológica até o século VIII antes da Era Comum de que essa área diminuta e bastante isolada das terras altas, cercada por uma estepe árida tanto a leste quanto ao sul, tivesse qualquer importância particular. Como vimos, sua população era escassa, suas áreas urbanas, até mesmo Jerusalém, eram pequenas e poucas. Foi Israel, e não Judá, que iniciou guerras na região. Foi Israel, e não Judá, que empreendeu a diplomacia e o comércio de amplo espectro. Quando os dois reinos entravam em conflito, Judá geralmente estava na defensiva, forçado a chamar potências vizinhas para socorrê-lo. Até o final do século VIII, não há indícios de que Judá tenha sido mais do que um fator marginal em assuntos regionais. Em um momento de franqueza, o historiador bíblico cita uma fábula em que reduz Judá ao status de espinheiro do Líbano, quando comparado a Israel, o cedro do Líbano, como está em 2º livro dos Reis, capítulo 14, versículo 9. No cenário internacional, Judá parece ter sido apenas um reino pequeno e isolado que, como o grande conquistador assírio, o rei Sargão II, formulou zombeteiramente, fica bem longe. Porém, a partir do final do século VIII antes da Era Comum, algo extraordinário aconteceu. Uma série de mudanças marcantes, começando com a queda de Israel, repentinamente alterou o cenário político e religioso. A população de Judá aumentou a níveis sem precedentes. Pela primeira vez, sua capital tornou-se um centro religioso nacional e uma metrópole movimentada. Teve início um comércio intenso com as nações circundantes. Por fim, um movimento mais amplo de reforma religiosa, centrado no culto exclusivo a Yahvé no Templo de Jerusalém, começou a cultivar uma nova e revolucionária compreensão do Deus de Israel. Uma análise do desenvolvimento histórico e social dos séculos 9 e 8 antes da Era Comum no Oriente Próximo explica algumas dessas mudanças. A arqueologia da fase tardia da monarquia de Judá fornece indícios ainda mais importantes. Reis bons e maus. Não há razão para duvidar seriamente da confiabilidade da lista bíblica de reis davídicos que governou em Jerusalém durante os 2 séculos que se seguiram ao período de Davi e Salomão. Os livros dos reis entrelaçam as histórias dos reinos do norte e do sul de maneira complexa em uma única história nacional composta,
fazendo frequente referência aos agora perdidos anais reais chamados o Livro dos Anais dos Reis de Judá e o Livro dos Anais dos Reis de Israel. As datas de tomada de posse dos reis de Judá são correlacionadas com precisão com as dos reis de Israel, como na passagem típica que diz, início da citação, abre aspas, no ano 20 de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. Esse sistema de datação cruzada, que pode ser verificado com base em referências externas datáveis a reis israelitas e judaítas individuais, mostrou ser, de maneira geral, confiável e consistente, com poucas revisões cronológicas leves de certos reinados e a adição de possíveis corregências. Assim, ficamos sabendo que 11 reis, todos, menos um, herdeiros da dinastia davídica, governaram em Jerusalém entre o final do século X e meados do século VIII antes da Era Comum. Os relatos sobre cada regência são lacônicos. Em nenhum caso há o tipo de retrato dramático e condenatório do personagem que se viu na apresentação bíblica do rei nortista Jeroboão ou da família idólatra de Amri. Porém, isso não quer dizer que a teologia não tenha sua importância na descrição bíblica da história de Judá. O castigo de Deus foi rápido e cristalino. Quando reis pecadores governaram em Jerusalém e a idolatria se tornou escancarada, somos informados de que eles foram punidos e Judá experimentou reveses militares. Quando reis justos reinaram sobre Judá e o povo foi fiel a Yahvé, o reino prosperou e expandiu seu território. Diferentemente do reino do norte, que é descrito em termos negativos em todo o texto bíblico, Judá é basicamente bom. Embora a quantidade de reis bons e maus de Judá seja quase igual, a duração dos seus reinados não é. Reis bons cobrem a maior parte da história do Reino do Sul. Assim, já nos dias de Roboão, filho e sucessor de Salomão, início da citação, abre aspas, Judá praticou o que desagrada ao Senhor. Seu povo prestou culto em lugares altos em toda a colina e imitou as práticas das nações. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. A punição por essa apostasia foi rápida e dolorosa. Início da citação, abre aspas. No 5º ano de Roboão, o faraó Sesac atacou Jerusalém e levou consigo um pesado tributo dos tesouros do templo e do palácio dos reis davídicos. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. A lição não foi aprendida por Abião, filho de Roboão, que início da citação, abre aspas, imitou todos os pecados que o pai tinha cometido, e seu coração não pertenceu integralmente ao Senhor seu Deus. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. Os infortúnios de Judá continuaram com conflitos intermitentes com os exércitos do reino de Israel. As coisas mudaram para melhor durante o reinado de Asa, que governou em Jerusalém por 41 anos, começando no final do século X. Asa teria praticado início da citação, abre aspas, o que agrada ao Senhor, a exemplo de seu antepassado Davi. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. Não é de se surpreender, portanto, que, no seu período, Jerusalém tenha se salvado do ataque de Baasa, rei de Israel. Asa recorreu à ajuda do rei de Aram Damasco, que atacou a fronteira no extremo norte de Israel, forçando Baasa a recuar sua força de invasão da periferia norte de Jerusalém. O rei seguinte, Josafá, o primeiro monarca hebreu a portar um nome composto com uma variante do nome divino Yahvé, Yeu-mais-Shafat, que significa Yahvé julgou, foi enaltecido por seguir os passos de seu pai Asa. Ele governou em Jerusalém por 25 anos na primeira metade do século IX antes da Era Comum, firmando a paz com o reino de Israel e juntando-se a ele em operações ofensivas exitosas contra Aram e Moab. O reino de Judá experimentou altos e baixos durante os séculos seguintes, atingindo um ponto baixo quando Jorão, o filho de Josafá, casou-se dentro da família pecadora de Acabe e Jezabel. Disso resultou um infortúnio previsível. Edom, por muito tempo um reino dependente de Judá, se rebelou, a oeste, Judá perdeu ricos territórios agrícolas para os filisteus na Cefelá. Ainda mais sérias foram as sangrentas repercussões da queda dos Amridas que agitaram o palácio real em Jerusalém. Ocosias, o filho de Jorão e da princesa Amrida Atalha, foi morto no curso do golpe de estado de Jeu. De volta a Jerusalém, Atalha, ao ouvir a notícia da morte de seu filho e de todos os seus parentes pelas mãos de Jeu, ordenou a liquidação de todos os herdeiros reais da casa de Davi e ela própria subiu ao trono. Um sacerdote do templo chamado Joiada esperou durante 6 anos. No tempo certo, ele publicamente anunciou que um herdeiro davídico havia sido salvo da carnificina de Atalha e apresentou o menino Jeoás,
filho de Ocosias com outra esposa. Com a unção de Jeoás como rei davídico de direito, Atalha foi morta. Teve um fim sangrento o período da influência amrida nortista sobre o Reino do Sul, no curso do qual o culto a Baal fora introduzido em Jerusalém. Segundo livro dos Reis. Jeoás reinou em Jerusalém por 40 anos e início da citação, abre aspas, durante toda a vida praticou o que agrada ao Senhor, fecha aspas, segundo o livro dos Reis. Seu ato mais importante foi a reforma do templo. No seu período, Azael, rei de Aram-Damasco, ameaçou Jerusalém. Ele deixou a cidade em paz somente depois de exigir e receber um tributo incapacitante do rei judaíta. Início da citação, abre aspas, Azael, rei da Síria, subiu e guerreou contra Gate, e a tomou, e resolveu subir contra Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas sagradas que Jeosafá, Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, e o que ele mesmo consagrara, e todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e enviou a Azael, rei da Síria, e este se retirou de Jerusalém. Fecha aspas, segundo o livro dos Reis. O pêndulo judaíta de reis bons e maus, e às vezes de uma mistura de ambos, continuaria. Amazias, um rei moderadamente justo que início da citação, abre aspas, praticou o que agrada ao Senhor, mas não tanto como seu antepassado Davi. Fecha aspas. Segundo o livro dos Reis, empreendeu uma guerra exitosa contra Edom, somente para ser derrotado e conquistado pelos exércitos do reino de Israel, que invadiram o território de Judá e derrubaram a muralha de Jerusalém. E assim continuou a história, passando pelos reinados do justo Azarias, também conhecido como Uzias, que expandiu a fronteira de Judá para o sul, e de seu filho Joatão. Uma mudança drástica para pior ocorreu com a morte de Joatão e a coroação de Acais, que reinou entre 743 e 727 antes da Era Comum. Acais recebe um julgamento excepcionalmente duro da Bíblia, indo muito além da medida usual de apostasia. Início da citação, abre aspas, não praticou o que agrada ao Senhor seu Deus, como tinha feito seu antepassado Davi. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e chegou até a passar o filho pelo fogo, imitando assim os costumes abomináveis dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas. Além disso, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos santuários das alturas, nas colinas e à sombra de toda a árvore verdejante. Fecha aspas, segundo o livro dos Reis. O resultado foi desastroso. Os indóceis edomitas tomaram Elat no Golfo de Acaba, e Razim, o poderoso rei de Damasco, e seu aliado Faceia, rei de Israel, saíram à guerra contra Judá e sitiaram Jerusalém. Sem saída, o rei Acais pediu ajuda a Teglat-Falazar III, rei da Assíria, enviando-lhe presentes do templo. Início da citação, abre aspas, o rei da Assíria aceitou a proposta de Acais e se pôs em marcha contra Damasco e a tomou. Deportou os habitantes para Kir e mandou matar Razim. Fecha aspas, segundo o livro dos Reis. Pelo menos temporariamente, Judá foi salvo pelo estratagema esperto de um rei perverso que apelou para o poderoso império assírio. Porém, havia chegado o tempo para uma mudança religiosa de amplo alcance. O ciclo interminável de apostasia, punição e arrependimento estava para ser rompido. Pois Ezequias, filho de Acais, que governou em Jerusalém por 29 anos, inaugurou uma reforma religiosa abrangente, restaurando a pureza e a fidelidade a Yahvé que estivera em falta desde os dias do rei Davi. Uma das mais fortes manifestações do culto que era praticado na região interiorana de Judá era a popularidade dos lugares altos, ou dos altares ao ar livre, que raramente eram perturbados, nem pelo mais justo dos reis. Como um mantra, a Bíblia recita uma fórmula no sumário dos atos de cada rei justo, a saber, que os lugares altos não foram eliminados. O povo de Judá continuou a sacrificar e a queimar incenso nesses lugares. Ezequias foi o primeiro a remover os lugares altos, bem como outros objetos do culto idólatra. Início da citação, abre aspas, praticou o que agrada ao Senhor, seguindo em tudo o exemplo do seu antepassado Davi. Foi ele que acabou com os santuários das alturas, quebrou as colunas sagradas, cortou as Azerá e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito. É que até aquela data os israelitas lhe queimavam incenso e a chamavam Noestã. Foi no Senhor Deus de Israel que ele pôs a sua confiança, e não houve entre todos os reis de Judá quem se pudesse comparar a ele, nem entre os sucessores, nem entre os predecessores. Permaneceu fiel ao Senhor, sem se afastar dele.
Guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Por isso o Senhor estava com ele, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos. Fecha aspas, segundo o livro dos Reis. O quadro bíblico da história de Judá, por conseguinte, não deixa margem a dúvidas quanto à crença de que o reino havia sido excepcionalmente sagrado, mas algumas vezes abandonara a fé. Somente a entronização de Ezequias foi capaz de restaurar a santidade de Judá. Contudo, a arqueologia propõe uma situação bem diferente, uma em que a idade de ouro da fidelidade tribal e davídica a Yahvé foi um ideal religioso tardio, e não uma realidade histórica. A evidência sugere que, em vez de uma restauração, a monarquia centralizada e a religião nacional concentrada em Jerusalém levou séculos para se desenvolver e foi algo novo na época de Ezequias. A idolatria do povo de Judá não constituiu um afastamento do anterior monoteísmo. Em vez disso, foi o modo como o povo de Judá havia cultuado por centenas de anos. 2. A face oculta do antigo Judá. Até há poucos anos, virtualmente todos os arqueólogos bíblicos aceitaram a descrição escriturística dos estados-irmãos de Judá e Israel tal como se apresenta. Eles retrataram Judá como um estado plenamente desenvolvido já na época de Salomão e fizeram o melhor que puderam para produzir provas arqueológicas das atividades de construção e da administração regional efetiva dos primeiros reis judaítas. Contudo, como mostramos, a suposta evidência arqueológica da monarquia unificada não passou de pensamento ilusório. E assim foi também com os monumentos atribuídos aos sucessores de Salomão. A identificação de fortes supostamente construídos por Roboão, filho de Salomão, por meio de Judá, de acordo com o segundo livro das Crônicas, e a vinculação das fortificações maciças no sítio de Tel em Nasbe, a norte de Jerusalém, com as obras defensivas empreendidas pelo rei judaíta Asa na cidade bíblica de Masfa, conforme primeiro livro dos reis, provaram ser ilusórias. A exemplo do que ocorreu com os portões e palácios salomônicos, agora se sabe que essas operações reais de construção ocorreram quase 200 anos após os reinados daqueles reis em particular. A arqueologia mostra que os antigos reis de Judá não se igualaram aos seus contrapartes do norte em termos de poder ou habilidade administrativa, a despeito do fato de seus reinados e até suas datas de posse estarem entrelaçados nos livros dos reis. Israel e Judá eram dois mundos diferentes. Com a possível exceção da cidade de Laquis, nos contrafortes da Cefelá, não há sinais de centros regionais bem construídos no interior de Judá na escala de sítios do norte como Gazer, Meguido e Azor. Da mesma forma, o planejamento e a arquitetura urbanos judaítas foram bem mais rústicos. Técnicas monumentais de construção, como o uso de alvenaria em pedra lavrada e de capitéis protoeólicos que tipificaram o elaborado estilo amrida de construção no Reino do Norte, não apareceram no Sul antes do século VII antes da Era Comum. Mesmo que as estruturas reais da Casa de Davi em Jerusalém, supostamente obliterada por construções posteriores, tenham atingido certo grau de imponência, se não grandiosidade, não há evidência de construção monumental em nenhuma das poucas áreas urbanas e povoados nas montanhas ao sul. A despeito da afirmação de longa data de que a opulenta corte salomônica foi o palco de um florescimento da arte literária, do pensamento religioso e da historiografia, a evidência de alfabetização está completamente ausente em Judá durante a época da monarquia dividida. Não foi encontrado nem sequer um vestígio da suposta atividade literária judaíta do século X. De fato, inscrições em monumentos e selos pessoais, sinais essenciais de um estado plenamente desenvolvido, aparecem em Judá somente 200 anos após Salomão, no final do século VIII antes da Era Comum. A maioria dos óstracos conhecidos e das pedras de pesar com inscrições, evidência adicional do registro burocrático e de padrões regularizados de comércio, aparece somente no século VII. Nem existe ali evidência de produção de cerâmica em massa em oficinas centralizadas ou de produção industrial de azeite para exportação até o mesmo período tardio. As cifras da população estimada mostram precisamente como Judá e Israel eram desiguais. Como foi mencionado, as explorações arqueológicas indicam que até o século VIII a população das terras altas judaítas era de cerca de 1/10 da população das terras altas do Reino do Norte de Israel. À luz desses achados, está claro agora que o Judá da Idade do Ferro não teve nenhuma idade de ouro precoce. Davi e seu filho Salomão e os membros subsequentes da dinastia davídica governaram uma região rural marginal e isolada, sem sinais de grande riqueza ou administração centralizada.
Ele não decaiu repentinamente em fraqueza e infortúnio vindo de uma era de prosperidade sem paralelo. Em vez disso, passou por um desenvolvimento longo e gradual que durou séculos. A Jerusalém de Davi e Salomão era apenas um dentre um número maior de centros religiosos que existiam na terra de Israel. Ela seguramente não foi reconhecida desde o início como o centro espiritual de todo o povo de Israel. Até aqui produzimos apenas evidência negativa do que Judá não foi. Contudo, também temos um quadro de como Jerusalém e suas imediações devem ter sido na época de Davi e Salomão e seus primeiros sucessores. Esse quadro não provém da Bíblia. Ele vem do arquivo de Tel El Amarna, no Egito, da Idade do Bronze Tardia. 3. A distante cidade-estado nas montanhas. Entre as mais de 350 tabuletas cuneiformes do século XIV antes da Era Comum descobertas na antiga capital egípcia de Akhetaton, a moderna Tel El Amarna, contendo correspondência entre o faraó do Egito e reis de estados asiáticos e pequenos regentes de Canaã. Um grupo de 6 tabuletas proporciona um vislumbre único do governo real e das possibilidades econômicas das terras altas do sul, precisamente onde mais tarde surgiria o reino de Judá. Escritas por Abdieba, rei de Uruzalim, nome de Jerusalém na Idade do Bronze Tardia, as cartas revelam o caráter desse reino como região montanhosa esparsamente povoada, vagamente supervisionada pela cidadela real em Jerusalém. Como sabemos agora de explorações e do reconhecimento de repetidos ciclos de ocupação através dos milênios, a sociedade característica de Judá foi determinada em grande medida por sua localização geográfica remota, pluviosidade imprevisível e terreno escabroso. Em contraste com a região montanhosa norte, com seus amplos vales e rotas terrestres naturais para as regiões vizinhas, Judá sempre foi marginal em termos agrícolas e sempre esteve isolada das principais rotas de comércio, oferecendo a qualquer candidato a regente apenas poucas oportunidades para enriquecer. Sua economia estava concentrada em torno da produção autossuficiente da comunidade agrícola ou do grupo pastoril individuais. Um quadro similar emerge da correspondência de Abdieba. Ele controlou as terras altas da região de Betel, no norte, até a região de Hebrom, no sul, uma área de cerca de 900 milhas quadradas, em conflito com regentes vizinhos nas terras altas do norte, Siquém, e na Cefelá. Sua terra era muito esparsamente povoada, tendo sido detectados até agora apenas 8 pequenos assentamentos. A população sedentária do território de Abdieba, incluindo a que vivia em Jerusalém, provavelmente não passou de 1.500 pessoas. Era a área de menor densidade populacional de Canaã. Porém, havia muitos grupos pastoris nessa zona de fronteira remota das terras altas, possivelmente em quantidade maior que a da população assentada. Podemos presumir que a principal autoridade nas partes remotas do território de Abdieba era exercida pelos fora da lei conhecidos como Apiru, os Xosu similares a beduínos e os clãs independentes. A capital de Abdieba, Uruzalim, era um pequeno baluarte das terras altas, localizado na crista sudeste da Jerusalém antiga, que mais tarde seria conhecida como a Cidade de Davi. Não foram encontradas ali construções monumentais nem fortificações do século XIV antes da Era Comum. Como foi proposto pelo historiador Nadal Nahman, a capital de Abdieba foi um assentamento modesto para a elite que governava os poucos povoados agrícolas e uma grande quantidade de grupos pastoris das regiões circundantes. Não sabemos que fim levou a dinastia de Abdieba e não temos evidência arqueológica suficiente para entender as mudanças que ocorreram em Jerusalém na transição da Idade do Bronze Tardia para a Idade do Ferro inicial. Contudo, da perspectiva mais ampla do ambiente natural, dos padrões de assentamento e da economia, não parece ter havido nenhuma mudança drástica nos séculos subsequentes. Alguns poucos povoados agrícolas, cuja quantidade reconhecidamente aumentou um pouco, existiram no platô central. Grupos pastores continuaram a acompanhar os ciclos sazonais com seus rebanhos e uma minúscula elite exerceu o poder nominal sobre tudo isso a partir de Jerusalém. Quase nada podemos dizer do Davi histórico, exceto registrar a peculiar similaridade entre os bandos maltrapilhos de Apiru que ameaçavam Abdieba e os relatos bíblicos sobre o chefe fora da lei Davi e seu bando de homens poderosos vagando pelas montanhas de Hebrom e pelo deserto de Judá. Porém, quer Davi tenha ou não conquistado Jerusalém em um ousado ataque ao estilo Apiru, descrito nos livros de Samuel, parece estar claro que a dinastia que ele estabeleceu representou uma troca de governantes, mas dificilmente alterou a maneira básica com que as terras altas do sul foram governadas.
Tudo isso implica que as instituições de Jerusalém, templo e palácio, nem de perto exerceram sobre as vidas da população rural de Judá o domínio sugerido pelos textos bíblicos. O que constituiu a característica mais óbvia de Judá no início dos séculos da Idade do Ferro foi a continuidade com o passado e não as inovações políticas ou religiosas repentinas. De fato, isso pode ser visto claramente até mesmo em questão de práticas religiosas, pelas quais os historiadores posteriores do Reino de Judá parecem estar tão singularmente obcecados. 4. A religião tradicional de Judá. Os livros dos reis são bem explícitos em sua descrição da apostasia que trouxe tanto infortúnio ao reino de Judá. Ela é detalhada de modo típico no relatório sobre o reino de Roboão. Início da citação, abre aspas, Judá praticou o que desagrada ao Senhor. Eles provocaram seus ciúmes mais do que o tinham feito seus pais com os pecados que cometeram. Também eles construíram santuários das alturas, ergueram colunas e azerim, estacas sagradas, em toda colina elevada e à sombra de toda a árvore frondosa. No país havia até mesmo prostituição sagrada, imitaram todos os usos abomináveis dos povos que o Senhor tinha expulsado em favor dos israelitas. Fecha aspas, primeiro livro dos reis. Da mesma forma, na época do rei Acais, uns 200 anos mais tarde, a natureza dos pecados parece ser substancialmente a mesma. Acais foi um apóstata notório que seguiu os passos dos reis de Israel e chegou a queimar seu filho em sacrifício. Segundo livro dos reis. Estudiosos da Bíblia demonstraram que essas não eram práticas pagãs arbitrárias isoladas, mas parte de um complexo de rituais para invocar os poderes celestiais visando a fertilidade e ao bem-estar do povo e da terra. Na sua forma exterior, elas se pareciam com as práticas usadas pelos povos vizinhos para honrar outros deuses e obter suas bênçãos. De fato, os achados arqueológicos de figuras de barro, altares para incenso, recipientes para libação e bancadas para oferendas por todo o Judá implicam que a prática da religião era sumamente variada, geograficamente descentralizada e certamente não restrita ao culto a Yahvé unicamente no Templo de Jerusalém. Em Judá, com sua burocracia estatal e instituições nacionais relativamente subdesenvolvidas, os rituais religiosos eram realizados em duas arenas distintas, às vezes operando em conjunto, às vezes em conflito aberto. A primeira era o templo em Jerusalém, sobre o qual existe descrição bíblica abundante de vários períodos, mas virtualmente nenhuma evidência arqueológica, já que seu sítio foi obliterado por operações de construções posteriores. O segundo foco de prática religiosa estava localizado entre os clãs espalhados por todo o interior. Ali, redes complexas de relações de parentesco dominavam todas as fases da vida, incluindo a religião. Rituais para obter a fertilidade da terra e as bênçãos dos ancestrais davam às pessoas esperança de bem-estar de suas famílias e santificavam a posse dos seus campos de cultivo e de pastagem. O historiador da Bíblia Baruch Alpern e o arqueólogo Lawrence Stager compararam as descrições bíblicas da estrutura clânica com os restos de assentamentos da Idade do Ferro na região montanhosa e identificaram um padrão arquitetônico característico de complexos de famílias estendidas, cujos habitantes provavelmente realizavam rituais que às vezes eram bem diferentes dos realizados no Templo de Jerusalém. Os costumes e as tradições locais insistiram em que os judaítas herdaram suas casas, sua terra e até seus túmulos do seu Deus e dos seus ancestrais. Sacrifícios eram oferecidos em santuários localizados no interior de complexos domésticos, em túmulos familiares e em altares a céu aberto espalhados por todo o interior. Esses lugares de culto raramente eram perturbados, nem mesmo pelo mais piedoso e agressivo dos reis. Assim, não é de se admirar que a Bíblia repetidamente observe que os lugares altos não foram eliminados. A existência de lugares altos e outras formas de culto ancestral e doméstico a Deus não era, como dão a entender os livros dos reis, apostasia de uma fé anterior mais pura. Ela fazia parte da tradição imemorial dos povoadores da região montanhosa de Judá, que cultuaram Yahvé junto com uma variedade de deuses e deusas conhecidos ou adaptados de cultos de povos vizinhos. Em suma, Yahvé era cultuado em uma ampla variedade de maneiras e às vezes descrito como tendo uma comitiva celestial. Da evidência indireta e acentuadamente negativa dos livros dos reis ficamos sabendo que os sacerdotes que atuavam no interior também queimavam incenso regularmente nos lugares altos ao sol, à lua e às estrelas. Visto que os lugares altos foram presumivelmente áreas a céu aberto ou cumes naturais de colinas,
ainda não foram identificados vestígios arqueológicos definidos deles. Assim, a evidência arqueológica mais clara da popularidade desse tipo de culto em todo o reino é a descoberta de centenas de figuras de deusas da fertilidade nuas em todos os sítios de Judá na monarquia tardia. Ainda mais sugestivas são as inscrições encontradas no sítio de Kuntile-Ajud, no nordeste do Sinai, do início do século 8 antes da Era Comum, um sítio que mostra vínculos culturais com o Reino do Norte. Elas aparentemente se referem à deusa Azerá como a consorte de Yahvé. E para que não se assuma que a condição de casado de Yahvé foi apenas uma alucinação pecaminosa do norte, uma fórmula similar, falando de Yahvé e sua Azerá, aparece em uma inscrição do tempo da monarquia tardia encontrada na Cefelá de Judá. Esse culto profundamente enraizado não estava restrito aos distritos rurais. A ampla informação bíblica e arqueológica de que o culto sincretista de Yahvé floresceu em Jerusalém até mesmo no período monárquico tardio. As condenações de vários profetas judaítas deixam muito claro que Yahvé foi cultuado em Jerusalém junto com outras divindades, como Baal, Azerá, as forças celestes e até as divindades nacionais dos países vizinhos. Da crítica bíblica a Salomão, provavelmente refletindo realidades monárquicas tardias, ficamos sabendo que em Judá era praticado o culto a Melcom de Amon, Camus de Moabe e Astarte de Sidom. Primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis. Jeremias nos diz que a quantidade de divindades cultuadas em Judá igualava a quantidade de suas cidades e que a quantidade de altares de Baal em Jerusalém era igual à quantidade de tendas de bazar existentes na capital. Livro de Jeremias. Além disso, objetos de culto dedicados a Baal, Azerá e as forças celestes foram instalados no templo de Yahvé em Jerusalém. O profeta Ezequiel detalha todas as abominações praticadas no templo em Jerusalém, incluindo o culto ao deus mesopotâmico Tamush. Livro de Ezequiel. Assim, os grandes pecados de Acais e dos demais reis maus de Judá não deveriam ser vistos como excepcionais em algum aspecto. Esses governantes apenas permitiam que essas tradições rurais continuassem desimpedidas. Eles e muitos dos seus súditos expressavam sua devoção a Yahvé em ritos realizados em incontáveis túmulos, santuários e lugares altos em todo o reino, com a presença de algum culto ocasional e subsidiário a outros deuses. 5. Maioridade repentina. Durante a maior parte dos 200 anos da era da monarquia dividida, Judá permaneceu nas sombras. Seu potencial econômico limitado, seu relativo isolamento geográfico e o conservadorismo tradicional dos seus clãs tornavam-no menos atraente para a exploração imperial pelos assírios do que o reino mais amplo e mais rico de Israel. Porém, com a ascensão do rei assírio Teglat-Falazar III, entre 745 e 727 antes da Era Comum, e a decisão de Acais de se tornar seu vassalo, Judá entrou em um jogo fazendo apostas enormes. Após o ano 720, com a conquista de Samaria e a queda de Israel, Judá estava rodeado por províncias assírias e vassalos assírios, e essa nova situação teria implicações a perder de vista para o futuro. A cidadela real de Jerusalém foi transformada, em uma única geração, de sede de uma dinastia local bastante insignificante em centro nervoso político e religioso e em um poder regional, ambas as coisas devido a desenvolvimentos internos dramáticos e porque milhares de refugiados do reino de Israel conquistado fugiram para o sul. Nesse ponto, a arqueologia foi inestimável no mapeamento do ritmo e da escala da súbita expansão de Jerusalém. Como foi afirmado pela primeira vez pelo arqueólogo israelense Magen Broshi, as escavações levadas a cabo ali em décadas recentes mostraram que, de repente, no final do século 8 antes da Era Comum, Jerusalém sofreu uma explosão populacional sem precedentes. Suas áreas residenciais se expandiram do antigo Cume Estreito, a cidade de Davi, até cobrir toda a colina ocidental. Uma muralha defensiva formidável foi construída para incluir os novos subúrbios. Em questão de poucas décadas, seguramente em uma única geração, Jerusalém foi transformada de uma modesta cidade nas montanhas de cerca de 10 ou 12 acres em uma enorme área urbana de 150 acres, com casas amontoadas, oficinas e prédios públicos. Em termos demográficos, a população da cidade pode ter aumentado até 15 vezes, de cerca de 1.000 para 15.000 habitantes. Um quadro similar de um tremendo crescimento populacional emerge das explorações arqueológicas na zona rural interiorana de Jerusalém. Muitas fazendas foram construídas nessa época não só nas imediações da cidade, mas nos distritos ao sul da capital.
A zona rural antes relativamente vazia foi inundada por novos assentamentos agrícolas, tanto de grande quanto de pequeno porte. Antigos povoados parados no tempo cresceram e se tornaram, pela primeira vez, verdadeiras áreas urbanas. Também na Cefelá, o grande avanço aconteceu no século VIII, com um crescimento drástico da quantidade e do tamanho dos sítios. Laquis, a cidade mais importante na região, é um bom exemplo disso. Até o século VIII ela era um núcleo urbano modesto. Naquele tempo, foi cercada por uma muralha formidável e transformada em centro administrativo importante. Da mesma forma, o Vale de Bersabeia, no extremo sul, testemunhou o estabelecimento de uma boa quantidade de novas áreas urbanas no final do século VIII. Em suma, a expansão foi espantosa. No final do século VIII havia cerca de 300 assentamentos de todos os tamanhos em Judá, desde a metrópole de Jerusalém até pequenas fazendas, onde antes havia somente poucos povoados e modestas áreas urbanas. A população, que por muito tempo estivera estagnada em torno de poucas dezenas de milhares, cresceu para cerca de 120 mil pessoas. Na esteira das campanhas da Assíria no norte, Judá experimentou não só um crescimento populacional repentino, mas também uma evolução social real. Em resumo, ele se tornou um estado plenamente desenvolvido. A partir do final do século VIII, aparecem no Reino do Sul indicações arqueológicas de formação estatal madura, inscrições em monumentos, selos e sinetes e óstracos indicativos da administração real, o uso esporádico de alvenaria de pedra lavrada e capitéis de pedra em prédios públicos. A produção em massa de recipientes de cerâmica e outros artefatos em oficinas centrais e sua distribuição por todo o interior. Não menos importante foi o aparecimento de áreas urbanas de tamanho médio que serviram de capitais regionais e o desenvolvimento de indústrias de extração de azeite e vinho em grande escala, que passaram da condição de produção local e privada para a de indústria estatal. A evidência de novos costumes funerários, principalmente, mas não exclusivamente em Jerusalém, indica que uma elite nacional emergiu nessa época. No século VIII, alguns dos habitantes de Jerusalém começaram a talhar túmulos na rocha das encostas que cercam a cidade. Muitos são extremamente bem trabalhados, com tetos espigados e elementos arquitetônicos como cornijas e pirâmides encimadas, habilmente esculpidas na base rochosa. Não há dúvida de que esses túmulos foram usados para o sepultamento de nobres e altas autoridades públicas, como indicado por uma inscrição fragmentária em um dos túmulos no povoado de Siloé, em Jerusalém, a leste da cidade de Davi, dedicada a o que tinha seu encargo à casa. Não se encontra fora do reino da possibilidade que esse tenha sido o túmulo de Sobna, cujo nome pode ter sido composto com o nome divino para se tornar Sobnaial, o administrador do palácio que o profeta Isaías condena por sua arrogância em talhar um túmulo na rocha. Livro de Isaías. Túmulos bem trabalhados também foram encontrados em alguns lugares na Cefelá, indicando uma acumulação repentina de riqueza e diferenciação de status social em Jerusalém e na zona rural no século VIII. A questão é de onde veio essa riqueza e esse movimento visível rumo à formação estatal plena. A conclusão inevitável é que Judá repentinamente passou a cooperar com e até integrar-se na economia do Império Assírio. Apesar de o rei Acais de Judá começar a cooperar com a Assíria já antes da queda de Samaria, as mudanças mais drásticas indubitavelmente aconteceram após o colapso de Israel. O crescimento repentino da povoação no extremo sul, no Vale de Bersabeia, talvez indique que o reino de Judá participou da intensificação do comércio com os árabes no final do século VIII sob a dominação assíria. Há boas razões para crer que novos mercados se abriram para os bens judaítas, estimulando a produção intensificada de azeite e vinho. Disso resultou que Judá passou por uma revolução econômica, de um sistema tradicional baseado no povoado e no clã para o cultivo comercialmente rentável e a industrialização sob a centralização estatal. Teve início a acumulação de riqueza em Judá, especialmente em Jerusalém, onde eram definidas as políticas diplomáticas e econômicas do reino e onde as instituições dessa nação eram controladas. 6. A gênese de uma nova religião nacional. A extraordinária transformação social no final do século VIII antes da Era Comum foi acompanhada de um intenso embate religioso diretamente ligado à emergência da Bíblia como a conhecemos hoje. Antes da cristalização do Reino de Judá como Estado plenamente burocrático, as ideias religiosas eram diversificadas e dispersas. Tanto é que, como mencionado, de um lado havia o culto real no Templo de Jerusalém,
de outros incontáveis cultos de fertilidade e aos ancestrais na zona rural, além da muito difundida mescla do culto a Yahvé com o culto a outros deuses. Na medida em que somos capazes de afirmar isso a partir da evidência arqueológica do Reino do Norte, houve uma diversidade similar de práticas religiosas em Israel. Ao lado das memórias da pregação estridente de vultos como Elias e Eliseu, o puritanismo anti-amrida de Jeú e as duras palavras de profetas como Amós e Oséias, nunca houvera um esforço concentrado ou de longa duração por parte do governo israelita para sancionar o culto exclusivo a Yahvé. Porém, após a queda de Samaria, com a crescente centralização do reino de Judá, uma atitude nova e mais focada em relação à lei e à prática religiosas começou a se firmar. A influência demográfica, econômica e política de Jerusalém passou a ser enorme, e ela estava conectada a uma nova agenda política e territorial, a unificação de todo o Israel. De modo correspondente, isso suscitou também a determinação do seu sistema sacerdotal e profético no sentido de definir os métodos apropriados de culto para todo o povo de Judá, na verdade, também para os israelitas que viviam sob o domínio assírio no norte. Essas mudanças drásticas na liderança religiosa levaram estudiosos como Baruch Alpern a propor que a tradição monoteísta da civilização judaico-cristã nasceu em um período de poucas décadas, no final do século VIII e no início do século VII antes da Era Comum. Essa é uma grande pretensão, ser capaz de fixar a gênese da consciência religiosa moderna, especialmente quando sua escritura central, a Bíblia, situa o nascimento do monoteísmo centenas de anos antes. Porém, também nesse caso a Bíblia oferece uma interpretação retrospectiva mais do que uma descrição acurada do passado. De fato, os desenvolvimentos sociais que se processaram em Judá nas décadas após a queda de Samaria proporcionam uma nova perspectiva de como os relatos tradicionais dos patriarcas migrantes e da grande libertação nacional do Egito serviram à causa da inovação religiosa, a emergência das ideias monoteístas, no interior do Estado judaíta recentemente formado. Em algum momento no final do século VIII antes da Era Comum, surgiu uma escola de pensamento cada vez mais audível, insistindo em que os cultos realizados na zona rural seriam pecadores e que Yahvé deveria ser cultuado com exclusividade. Não podemos ter certeza de onde essa ideia se originou. Ela ganha expressão no ciclo de histórias de Elias e Eliseu, posto por escrito muito tempo depois da queda dos Amridas, e, o que é mais importante, nas obras dos profetas Amós e Oséias, ambos ativos no século VIII no norte. Em decorrência disso, alguns estudiosos propuseram que esse movimento se originou entre sacerdotes e profetas dissidentes nos últimos dias do Reino do Norte, que ficaram horrorizados com a idolatria e a injustiça social do período assírio. Após a destruição do Reino de Israel, eles fugiram para o sul para disseminar suas ideias. Outros especialistas apontaram para círculos ligados ao Templo de Jerusalém, que pretenderam exercer controle religioso e econômico sobre a zona rural cada vez mais desenvolvida. Talvez ambos os fatores tenham desempenhado um papel na atmosfera carregada de Jerusalém após a queda de Samaria, quando refugiados do norte e sacerdotes e autoridades reais judaítas cooperaram. Qualquer que tenha sido sua aparência, o novo movimento religioso, apelidado de Movimento Só Yahvé pelo historiador iconoclasta Morton Smith, travou um conflito renhido e continuado com os apoiadores dos costumes e rituais religiosos judaítas mais antigos e mais tradicionais. É difícil estimar sua força relativa dentro do reino de Judá. Embora no início pareçam ter sido uma minoria reduzida, foram eles que mais tarde produziram ou influenciaram grande parte da historiografia bíblica que sobreviveu. O momento lhes foi favorável, a expansão da administração burocrática foi acompanhada da disseminação do alfabetismo. Pela primeira vez, a autoridade de textos escritos, em vez das epopeias e baladas recitadas, teve um efeito enorme. Como já deve ter ficado suficientemente claro, as passagens dos livros dos reis sobre a justiça e pecaminosidade dos primeiros reis de Judá refletem a ideologia do movimento Só Yahvé. Se os apoiadores dos modos tradicionais do culto sincretista tivessem saído vitoriosos no final, teríamos uma escritura totalmente diferente, ou talvez nenhuma. Porque a intenção do movimento Só Yahvé foi criar uma ortodoxia cultica em conteste e uma história nacional única, centrada em Jerusalém. E foi brilhantemente bem-sucedido na confecção do que seriam as leis do Deuteronômio e a história deuteronomista.
Os estudiosos da Bíblia costumam enfatizar os aspectos estritamente religiosos da luta entre as facções de Jerusalém, mas não há dúvida de que suas posições também abrangiam visões bem sólidas de política interna e externa. No mundo antigo, como acontece hoje, a esfera da religião jamais poderia ser separada das esferas da economia, política e cultura. As ideias dos grupos Só Yahvé possuíam um aspecto territorial, a busca da restauração da dinastia davídica sobre todo Israel, incluindo os territórios do Reino do Norte derrotado, onde, como vimos, muitos israelitas continuaram a viver depois da queda de Samaria. Isso resultaria na unificação de todo Israel sob um rei governando a partir de Jerusalém, a destruição dos centros de culto no norte e a centralização do culto israelita em Jerusalém. É fácil ver por que os autores bíblicos ficaram tão irritados com a idolatria. Ela era um símbolo da diversidade social caótica. Os líderes dos clãs nas áreas periféricas dirigiam seus próprios sistemas de relações econômicas, políticas e sociais, a parte da administração ou do controle da corte em Jerusalém. Essa independência da área rural, embora valorizada pelo povo de Judá, foi condenada como retorno à barbárie do período pré-israelita. Tanto é que, por ironia, aquilo que era mais genuinamente judaíta foi rotulado como heresia cananeia. Na arena do debate e da polêmica religiosa, o que era antigo repentinamente passou a ser visto como estrangeiro, e o que era novo repentinamente foi visto como verdadeiro. E, por meio de algo que só pode ser chamado de uma extraordinária efusão de teologia retrospectiva, a história israelita foi submetida a uma releitura como se o novo reino centralizado de Judá e o culto a Yahvé centrado em Jerusalém sempre tivessem existido. 7. As reformas do rei Ezequias. É difícil saber quando a nova teologia exclusivista exerceu seu primeiro impacto prático na condução dos negócios em Judá. Várias reformas no sentido do culto só a Yahvé são mencionadas nos livros dos reis já no tempo do rei Asa, no início do século IX antes da Era Comum, porém sua confiabilidade histórica é questionável. Uma coisa parece estar bem clara: a subida do rei Ezequias ao trono de Judá, no final do século VIII antes da Era Comum, foi lembrada pelos autores dos livros dos reis como um evento sem precedentes. Como descrito, o objetivo último da reforma de Ezequias foi o estabelecimento do culto exclusivo a Yahvé no único lugar legítimo para esse culto, o Templo de Jerusalém. Segundo o segundo livro dos reis, início da citação, abre aspas, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, cortou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, chamou-a Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel. Depois dele não houve igual entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Apegou-se ao Senhor e não deixou de segui-lo, mas guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, o Senhor esteve com ele, por onde quer que saísse, prosperava. Fecha aspas, segundo o livro dos reis. Porém, as reformas religiosas de Ezequias são difíceis de detectar no registro arqueológico. A evidência encontrada para elas, especialmente em 2 sítios no sul, Arad e Bersabeia, é controvertida. Por isso, Baruch Alpern propôs que Ezequias teria banido o culto da área rural, mas não fechado os templos estatais nos centros administrativos do reino. Contudo, é inquestionável que, no reinado de Ezequias, a terra de Judá passou por uma mudança profunda. Judá passou a ser o centro do povo de Israel e Jerusalém, o centro do culto a Yahvé, e os membros da dinastia davídica passaram a ser os únicos representantes legítimos e agentes do domínio de Yahvé sobre a terra. O curso imprevisível da história elegera Judá para assumir um status especial em um momento particularmente crucial. Os eventos mais dramáticos ainda estavam por vir. No ano 705 antes da Era Comum, faleceu o venerável rei assírio Sargon II, deixando o trono como herança para seu filho Senaquerib, que em muitos campos ainda não fora posto à prova. Seguiram-se problemas no leste do império e a fachada antes invencível da Assíria pareceu correr o risco de cair. Para muitos em Jerusalém deve ter parecido que Yahvé milagrosamente havia preparado Judá, no justo instante, para cumprir seu destino histórico. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.